Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma reunião de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Você que nos assiste por essa transmissão, seja muito bem-vindo a esse culto. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração nesta noite, amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante, com o hino do nosso inário Novo Cântico 336, que diz: onde nós estávamos antes que o Senhor nos alcançasse, nos encontrasse e nos concedesse nessa tão grandiosa salvação, a qual nós podemos usufruir. Então, que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração nesse momento. Eu perdido, Salvador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. O meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir da salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Eu quero passar a palavra ao presbítero Antônio. Boa noite, meus irmãos. Eu vou ler Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome todo, família tanto no céu como sobre a terra.
Agora eu vou orar. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui perante a Ti. Neste mais um culto, abençoa a mensagem que vai ser trazida pelo Teu servo, pastor, que possamos entender a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso, ofertar nesse momento, dizimar. Fique à vontade. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos continuar louvando ao Senhor. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, a minha rocha que jamais se abalará. Amém? Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo eu posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz e padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que das trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá nas suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém, amém. Até que Ele volte, até que Ele nos chame, somente nele, né, confiaremos. Aleluia.
Oh, quão lindo é o nome poderoso e santo de Jesus. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque não há outro como o Senhor, não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Aleluia. E que possamos viver para a glória dele, amém? Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei,
santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Louvamos teu nome porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus digno, majestoso, digno de toda adoração, de todo louvor que cantamos nessa noite, Senhor. Tudo que nós temos preparado, tudo que, ó Deus, temos feito aqui é para Ti. E a nossa oração, meu Pai, é que o Senhor possa receber como um aroma muito suave, Senhor. Que o Senhor possa se agradar das nossas vidas nessa noite. Ó Deus, da intenção do nosso coração, do nosso louvor, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Muito obrigada pela vida de Cristo em nós. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de nos reunirmos como igreja do Senhor neste lugar. Ó Deus, para prestarmos culto ao Senhor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor continue falando ao nosso coração pela Tua palavra que será pregada nesta hora. Porque o nosso coração, Senhor, está aberto, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Ó Deus, que nada venha tirar a nossa atenção, Senhor. Que nada, Senhor, possa perturbar a nossa mente de forma que a gente se distraia. Mas estamos aqui, Senhor, ansiosos por Te ouvir, Pai. Continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos por esse tempo tão precioso que podemos louvar o Senhor. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigada. Boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo todos na graça, na bendita paz de Cristo. Que Deus nos dê uma noite cheia do fogo e do poder do Espírito, né, irmãos? Porque aqui no Rio Grande do Sul, se não tiver o fogo do Espírito, nós congelamos, né, queridos? E eu fiquei sabendo que amanhã, não sei se isso é verídico, se é verdade, vamos ter 3 graus, né, irmãos? Então, se está frio hoje, se prepare que amanhã a coisa ficará um pouquinho mais geladinha, né? Mas graças a Deus, queridos, eu sempre digo para os irmãos aqui no Rio Grande do Sul, se em outros lugares o pessoal vai receber uma coroa cheia de pedras, pode ter certeza que a sua vai ser maior ainda, entendeu? Para o cara sair de casa, para os irmãos saírem de casa, num dia frio como esse, só pelo Espírito Santo realmente, porque pela carne ficaríamos em casa, ficaríamos na cama, ficaríamos no ar-condicionado, né? Mas os irmãos estão aqui, com certeza Deus tem uma palavra abençoadora para falar aos corações dos meus irmãos e daqueles que estão nos assistindo também, né, queridos? Não podemos esquecer que algumas pessoas não podem estar conosco e nos assistem através da live, e é um instrumento que Deus tem usado para alcançar muitas pessoas, né? As redes sociais, quando bem utilizadas, é um instrumento na mão de Deus, irmãos. Tem um casal até aí que está aqui por causa das redes sociais, né? Isso é bênção de Deus. Então, é como eu disse para alguns irmãos, rede social é uma bênção e pode ser um problema, né? Dependendo do que você falar, pode no outro dia você dormir na prisão, né? Dependendo da situação. Pode virar um famoso de alguns minutos e pode se tornar um presidiário também de uma hora para outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muita prudência, irmãos, porque alguns irmãos às vezes instigam a gente, querendo que fale algumas coisas, seja mais enérgico, mas na hora que o caldo realmente engrossar, ele pula fora e você está realmente com a batata quente nas mãos. Então nós temos que ter muita prudência. Como eu disse para um irmão, ele ficou sabendo de um ministro que estava passando por alguns problemas, eu disse, não teria necessidade dele falar isso. Mas, não, eu sei que é verdade o que ele falou, mas não teria necessidade de falar aonde ele falou. Alguém mudou de vida, alguém foi transformado, teve alguma relevância, por ele ter falado umas coisas fora de contexto, em um lugar errado, está tendo um baita de um problemão aí na sua vida. Nós não somos covardes, irmãos, de afirmar o que diz a Bíblia. Mas nem sempre convém falar algumas coisas em alguns lugares. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então você tem que ter prudência. Tem que ter sabedoria. Não é porque você está num trabalho e agora você tem que enfiar de qualquer jeito no coração das pessoas e quem estiver lá o evangelho se ninguém quer escutar. Você tem que saber, eu vou ter prudência. O ambiente aqui não está me proporcionando. Mas em uma outra ocasião, se você tiver oportunidade, você fale. Senão você se torna um chatonildo, alguém desagradável, alguém que todo mundo foge. Olha lá vem o fulaninho, vamos vazar porque ele é xarope, entendeu? Então tem que saber, como disse o Senhor Jesus, né? Muito cuidado para não lançar pérolas aos porcos. Às vezes nós ficamos fazendo isso. Muito cuidado, irmãos. Irmãos, semana que vem, Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, né? Os irmãos que quiserem participar, venham. Estaremos aqui então na mesa, envolvido e participando da mesa do Senhor. Queridos, vamos então abrir as nossas Bíblias, lá em Gênesis, capítulo 6. Acredito que esse é
o livro mais fácil de se encontrar na Bíblia, né, meus irmãos? O livro mais fácil, Gênesis, o primeiro livro, início de tudo, capítulo 6. E nós vamos ler alguns versículos, irmãos, porque nós vamos falar basicamente de toda a vida de Noé. Então nós vamos ler alguns versículos que nós vamos dar ênfase na mensagem e, em tese, será toda a história de Noé, pegando algumas lições para as nossas vidas com relação à família, né? Com relação à família. Gênesis, capítulo 6, o versículo 8 ao 10. Eu vou pedir para os irmãos que puderem ficar de pé, porque vocês vão ficar um tempinho aí sentados, né? Gênesis, capítulo 6, do 8 ao 10, diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, o versículo 1, e depois nós pulamos para o 5, né? Gênesis 7, 1 diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e tua casa e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Agora o versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Agora nós vamos para o capítulo 8 e o versículo 18 e 19, que diz assim: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, é um prazer nós estarmos aqui na Tua casa, é um prazer nós abrirmos a Tua palavra, é um prazer, ó Deus, nós termos a certeza que o Senhor se faz presente no nosso meio, que o Senhor, ó Deus, está nos conduzindo, o Teu Espírito mora dentro de nós. É um prazer, Senhor, estar na comunhão com os meus irmãos, numa só fé, num só propósito, numa só busca. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ilumina o nosso coração, quebra as cadeias, ó Deus, de alguns que estão vivendo na escuridão, nas trevas. Algumas pessoas estão, ó Deus, buscando o próprio suicídio, buscando a própria destruição, que nesta hora possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Deus, que a Tua mão seja estendida naqueles que estão enfermos, estão nos hospitais, nos presídios, estão nas ruas, estão nos lugares que nós nem imaginamos. Ali tem uma alma, ali tem uma vida, ali tem uma pessoa consumida pela tristeza, a angústia. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, visite essas pessoas, em nome de Jesus. E que nós aqui, nesse templo, aqueles que estão nos assistindo por essa live, possam ouvir a Tua voz e colocar em prática, Senhor.
cumprir o mandato do Senhor. Ó Deus, ser uma atalaia, ser um profeta, ser um sacerdócio ou ser um sacerdote real, como diz a tua palavra, dentro da sua casa, no local de trabalho, na escola, com a vizinhança, que ele venha exercer, ó Deus, o ministério que o Senhor mesmo nos confiou como igreja, para sermos ministros da reconciliação, ó Deus, em nome de Jesus, e que toda obra das trevas, que tenta atrapalhar, perturbar, trazer sonolência, desconforto para os meus irmãos, que nessa hora o Senhor, com a palavra de autoridade e poder, repreenda todo esse mal, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui repletos, cheios, transbordantes da tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas irmãs. Irmãos, nós continuamos ainda a nossa caminhada, gostando ou não dos isolamentos, apesar de muitos estarem vivendo uma vida como parece que tudo está normal, mas não está normal. Por quê? Em algumas cidades está acontecendo de maneira mais efetiva. Lockdown está acontecendo em alguns lugares ou em muitos lugares. Então, nós estamos vivendo, se não isso está nos atingindo de uma maneira direta, está sim indireta. Estamos vivendo num período que temos que tomar muito cuidado para não sermos infectados. Não podemos criar um monstro, né, irmãos, a ponto de nos atormentar. Mas o fato, ele existe e é real. E esse isolamento tem trazido coisas ruins e coisas boas, irmãos. Nós não podemos olhar tudo para a ótica do mal. Nós não podemos olhar tudo para o lado negativo. É óbvio que existe hoje muitas pessoas afundadas na depressão, ou aumentou a quantidade de pessoas. Nós sabemos que existe e cresceu a violência doméstica. Cresceu o desemprego, muitas empresas quebraram, muita coisa, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas foram a óbito, muitas pessoas estão se recuperando da doença, alguns irmãos até aqui da nossa igreja, mas nós também temos, irmãos, o lado positivo, o lado bom. Alguns irmãos e algumas pessoas descobriram ou melhoraram a maneira de trabalhar, encontraram um outro meio de ganhar a vida, entenderam e encontraram alguns talentos que não conheciam, no meio desse isolamento, desses problemas, dons, talentos, migraram para outras profissões, ajudaram muitas pessoas, estão ajudando muitas pessoas. Então nós temos esses dois lados, irmãos, acontecendo. E nós não podemos ser inocentes demais, irmãos, de achar que a coisa vai acabar amanhã. Não, queridos. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa situação e buscar viver bem, e buscar viver e desfrutar. O que aconteceu com o isolamento? As famílias tiveram que aprender a viver ou dedicar mais tempo uns para com os outros. E isso foi bom. Apesar de alguns casais, por causa disso, até se separarem. Mas muitas famílias se uniram. Conheceram realmente quem são os seus filhos, a sua esposa. Então, irmãos, esses dois lados estão acontecendo nesse período e nesse momento da história. Goste você ou não. Se você quiser olhar para o lado negativo, você vai encontrar muita coisa ruim. Mas se você olhar para o lado positivo, você pode colher sim muita e está colhendo muita coisa boa. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos chegando na última semana, nesse mês da família. Os irmãos sabem, o mês
de maio, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana, é o mês da família. No primeiro domingo, eu falei aqui sobre a mãe, não sei se os irmãos estão lembrados, eu trouxe aqui um personagem, uma pessoa chamada a juíza Débora, e nós aprendemos ali algumas lições sobre Débora, não tendo filho, mas assume um papel, o ofício de mãe daquela nação. Então nós falamos sobre a mãe. No segundo domingo, nós falamos sobre o pai. Pegamos o personagem Jairo, né, o principal das sinagogas, e nós aprendemos ali alguns princípios com Jairo, como o comportamento de um pai, as barreiras que ele teve que vencer. Semana passada eu não estava, e eu pedi para o nosso irmão Alessandro falar sobre o filho. Acredito que ele pregou a mensagem sobre o filho, falou sobre o papel do filho. E hoje, irmão, nós vamos falar da família de um modo geral, de toda uma família. E então nós vamos nos basear nesta pessoa, mas que não está sozinha no texto, que é Noé. E por que Noé se enquadra muito bem com o que nós estamos vivendo hoje? Se os irmãos ainda não sabem, o dilúvio, a chuva aconteceu 40 dias e 40 noites. Mas o período que Noé e sua família e os animais ficaram na arca foi mais de um ano, irmãos. Então preste atenção. A coisa não foi tão simples assim, tão fácil. Tanto que a Bíblia chega a dizer que Deus, a dado momento, lembrou-se de Noé e sua família. Não que Deus tinha esquecido, porque Deus não esquece de nada, mas para você entender que foi um período longo. E eles tiveram o quê? Isolados. Literalmente isolados. Porque a arca só tinha uma entrada. E quem é que fechou a porta? O próprio Deus. Então Noé não tinha como arrombar, porque foi Deus que fechou. E só tinha uma abertura. Agora você para pensar, vivendo dentro de uma arca, um ano, cheio de animais e com os seus familiares. E diz o texto que nós lemos que ele tinha 3 filhos. E eles eram casados. Junto com a esposa, então eram 8 pessoas. E tiveram que aprender a conviver isolados. Não diz o texto que aconteceu homicídio ou suicídio dentro da arca, irmãos. E o texto diz para nós que eles entraram, mas também que saíram. E não saíram carregando cadáveres. Tiveram que aprender a conviver no meio desse isolamento, no meio de privações, no meio de algumas dificuldades. Então, essa família se enquadra demais com o que nós estamos vivendo hoje, queridos. Eu vou trazer alguns dados aqui para os irmãos, tentar compreender todo o contexto que está acontecendo, a complexidade do que está no texto. A Bíblia diz para nós que Noé começou a ter filhos quando ele completou 500 anos, irmãos. Eita, rapaz, esse aí aproveitou bastante a lua de mel, irmãos. 500 anos para depois ter o primeiro filho, ou os seus filhos, aproveitou. A Bíblia diz para nós que ele durou 950 anos com a mesma esposa. Uma coisa com toda certeza nós sabemos. Essa mulher amava Noé, irmãos. E Noé amava essa mulher. Porque nós percebemos hoje que as pessoas casam, a festa é bonita, é muito pomposa, mas não dura 6 meses, irmão. Já separou
Aqui tem um homem que nos ensina e nos mostra que ele casou para viver para toda a vida. E olha a vida, irmãos. Era muito normal nessa época as pessoas durarem esse período. Não sei se vocês sabem. Deus diminui o tempo de vida dos seres humanos depois do dilúvio. Aí ele diz, o homem vai viver o máximo 120 anos. Eu estava conversando com uma irmã, um casal que a gente está trabalhando com eles no discipulado, e ela disse assim, mas eu já conheci pessoas que viveram mais de 120 anos. Ela disse, não. Sobrevivendo. Porque uma pessoa depois dos 100 anos, irmãos, pouquíssimas estão bem. A maioria é um caco, sobrevivendo. Porque a Bíblia diz que depois dos 70, o que vem mesmo é muita fadiga e cansaço. Agora, quem cuida do corpo, quem vai para a academia, se alimenta, né, bem, aí dura até os 80, os 90, até bem saudável. Mas nós estamos diante de um autor aqui que viveu bastante, irmãos. E ele, então, recebe uma missão, queridos. Ele escuta a voz de Deus e entenda que nessa época não tinha escrita, irmãos. Tudo era oral. E Deus diz para ele, Noé, eu estou decepcionado, estou triste com a população, com a humanidade, pela maldade que se alastrou na terra. E eu decidi que vou destruir tudo, mas eu vi que você tem vivido uma vida de justiça, de integridade. Você tem se destacado dos demais da sua época. E como eu sou um Deus justo, eu não quero que você morra junto com essa podridão. Então eu tenho um projeto para você. A construção de uma arca. Noé, irmãos, era agricultor. Filho de Lameque. Noé significa descanso, consolo, alívio. Lameque, quando viu Noé nascer, diz assim, agora os nossos problemas estão resolvidos. Está chegando alguém aqui para nos dar um pouco de descanso. E aí Deus vem com essa proposta, irmãos. Noé tem que trocar de profissão e aprender a ser um engenheiro do dia para a noite. Porque Deus não só pede a ele, mas dá a planta, o projeto, as medições, como seria, quais os animais. Então existe muita coisa acontecendo aqui, irmãos. Agora, o problema de Noé não era só ouvir a Deus, era convencer quem? A família, irmãos. Como é que você chega para uma esposa, para uns filhos, que também já tem família, e diz para eles assim, olha, recebi uma mensagem do Deus Altíssimo. Ele disse que vai acabar com essa terra, com tudo que tem vida, e é através da chuva. Agora, aqui que está um problema. Até Noé nunca tinha chovido. Não sei se o seu irmão sabe disso. O que vinha sobre a terra era uma neblina, como diz o texto, uma cerração, e ela regava a terra. Ninguém até então tinha visto o que era chuva, nem Noé e nem sua família. Por isso que os irmãos começam a compreender por que Noé é chamado de um dos heróis da fé. Ele teve que pregar uma mensagem que ele nunca experimentou, nunca tinha vivido aquela experiência, e ele tem que convencer a família sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. E esse homem, irmãos, começa a pregar e anunciar a mensagem, e construir aquela arca.
E a construção durou nada mais e nada menos do que 100 anos, querido. 100 anos. Noé dizendo para a população: olha, Deus vai mandar chuva. Chuva, o que é chuva? Nem eu sei o que é, mas ele diz que vai mandar chuva. E vai inundar a terra. E vai acabar com tudo. Então, ao mesmo tempo que Noé trabalhava, ele tinha que anunciar. E a Bíblia nos diz que dessa mensagem anunciada, somente 8 pessoas deram crédito. Ele e mais 7 irmãos. E mais 7. Então existe muita coisa acontecendo aqui nesse texto, irmão. Se você não percebeu, está aqui. Agora, queridos, o que me chama a atenção? E o que tem que nos chamar a atenção? Em todos esses problemas, Noé e sua família tiveram êxito, tiveram sucesso, sobreviveram. Noé é visto como um dos redentores, uma tipologia de Jesus, um salvador. Quem estava na arca, salvou-se. Quem estava fora da arca, morreu. Alguns caíram no erro de dizer que a igreja é a arca. Não, a igreja não é a arca, irmão. Porque nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. A arca pode ser representada por Cristo. Todos que estiverem em Cristo estarão salvos. Todos que receberem e estiverem conectados no corpo de Cristo serão salvos. Então, é muito cuidado para não cair numa armadilha de achar que a igreja é a arca. Não é a arca. Então, queridos, o que eu quero com os irmãos? Nós pegarmos algumas aplicações da vida de Noé e da sua família, para que nós possamos ter, irmãos, e manter uma família firme e saudável. Eu acredito que os irmãos querem isso, irmãos. Eu acredito. Como eu escutei um pregador e li num comentário, o pecado destruiu praticamente tudo que existe na sociedade, mas não conseguiu destruir a família, irmão. Até quem não é de Cristo sabe que o lugar seguro dele, homem ou mulher e filhos, está no seio da família. A pessoa não confessa a mesma fé que nós, mas ela entende que se não existir família, não existe sociedade. Então o pecado não conseguiu. Por quê? Porque a família, queridos, foi criada por quem? Por Deus, antes do pecado. Claro que nós temos vários problemas envolvendo essas questões, nós sabemos disso. Mas o pecado não conseguiu tirar isso do coração do homem. Então vamos ver algumas coisas aqui, irmãos, que eu acredito que é de suma importância que você enxergue e pratique para que você tenha uma família firme e saudável. Você tem que manter isso na sua casa. Primeira coisa, irmãos, é a unidade. Queridos, é muito inocente da nossa parte nós não enxergarmos que essa família teve que se unir para cumprir a missão, queridos. O texto diz para nós que Deus deu a ordem, você entra com a sua família
E o texto diz para nós, eu não li antes, mas só li logo depois, que Deus deu a ordem, agora saia da arca toda a família. Isso significa o quê, irmãos? Unidade. Noé conseguiu, coisa que nós às vezes temos problema, fazer com que a nossa família abrace a mesma causa, o mesmo ministério, a mesma obra que Deus nos confiou. O que é muito normal, ou não deveria ser, é muito comum, não podemos confundir o normal com o comum, é muito comum nós encontrarmos às vezes na igreja, uma mãe seguindo a jornada, seguindo o propósito, seguindo a caminhada, e os filhos não querem. Nós encontramos às vezes uma esposa lutando, orando, buscando, se derramando, e o esposo não quer. E vice-versa, às vezes o esposo ali, firme. Mas Noé conseguiu, irmãos, fazer com que a unidade acontecesse dentro da sua casa. E não é uma coisa fácil, meu irmão. Não pense você que trazer unidade para uma família é uma coisa simples. O apóstolo Paulo nos diz que é uma coisa trabalhosa, até mesmo isso acontecer no Espírito. Abra sua Bíblia lá em Éfeso. Abra sua Bíblia em Éfeso. Epístola do apóstolo Paulo em Éfeso. O capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, e versículo 3. Paulo falando sobre a unidade da fé. Olha o que ele vai dizer para a igreja, irmãos. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforço. Luta. Não é simples, irmãos, manter a unidade. É uma guerra. Por quê, irmãos? Porque uma família unida, ela se torna uma família imbatível. Uma empresa unida, quase impossível ir para a falência. Uma equipe de esporte, pode ser em qualquer modalidade, que tenha unidade, dificilmente não conquistar títulos. Porque na unidade há respeito. Na unidade todo mundo sabe o seu papel. Na unidade todo mundo trabalha para o bem comum. Na unidade nós temos preocupações uns com os outros. E Noé entendeu isso. E quem vai dizer isso é Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Olha só que coisa interessante. No próprio livro de Gênesis, capítulo 11 e o versículo 6. Olha aí, vamos abrir Gênesis. Deus falando de algo que está acontecendo depois já do dilúvio, que não é uma coisa agradável, que é a Torre de Babel. Mas olha o que ele vai dizer sobre a unidade. Ele diz isso. Gênesis 11 e o versículo 6 diz assim. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Eles estão unidos.
Deus disse, eles são um só. O que eles pretender fazer vai acontecer. E quem coloca, podemos dizer assim, a mudança ou a confusão no meio do povo para que eles se espalhassem, foi o próprio Deus, porque ele sabia que se eles ficassem naquela visão, eram imbatíveis. Irmão, toda família que chega a esse patamar de unidade é uma família firme e saudável. Eu já vi, não foi uma e nem duas famílias chegarem numa cidade, num bairro e começar do zero, mas tinham unidade entre elas, ou unidade naquela família, rapidamente. Era a família que se destacava na rua e no bairro. Unidade. Seja nas coisas mais simples, mas tinha unidade. Então, meu amado irmão, a primeira coisa que Noé conseguiu é fazer com que todos abraçassem a mesma causa ou a causa que Deus entregou para ele. E você não vê questionamento algum aqui, queridos. Nem dos filhos, nem das noras, nem da esposa. Segunda coisa, queridos, para nós conseguirmos terminar, dedicação. Irmãos, é muita inocência da parte dos irmãos se acreditarem que Noé fez tudo sozinho, irmãos. Isso é muita criancice. Trabalhar 100 anos num projeto e ter que largar daquilo que estava fazendo para se dedicar àquilo que Deus mandou, tem que ter dedicação e participação de todos. Noé teve que comer, irmãos, e alguém teve que fazer a comida. E nessa época, tudo era escasso, tudo era difícil. Não tinha-se ferramenta que nós temos hoje. Então, queridos, se não ajudaram diretamente, certamente ajudaram indiretamente. Todo mundo teve que trabalhar, meu irmão. Todo mundo teve que agarrar. Todo mundo teve que fazer. Alguém teve que trabalhar para colocar a comida na mesa. Dedicação, queridos. Às vezes nós encontramos alguns irmãos, algumas famílias, que fica o peso só sobre uma pessoa, queridos. Ele provê a comida, ele resolve os problemas administrativos, emocionais, é ele que tem que levar a sogra para tudo que é lugar, o irmão que quebrou a perna, o fulano, o camarada fica sobrecarregado. Não há dedicação. Não há esse dividir um trabalho para ficar mais leve. Irmãos, tem que ter dedicação. Existia dedicação. Agora presta atenção aqui, irmãos. Eu não sei se você sabe, faça uma pesquisa. Não acredite em tudo que eu falo aqui. Faça uma pesquisa para você saber quantas pessoas tem que se ter para que um zoológico funcione. Simples zoológico, pequeno zoológico, no mínimo, 500 cabeças trabalhando, 24 horas para aquele negócio se manter, e assim mesmo, muitos problemas acontecem. Nós estamos diante, irmãos, de uma arca enorme, cheio de animais e 8 pessoas. Agora tu imagina o trabalho que isso deu. Alimentar os animais, preparar comida para eles, turno de 24 horas, porque você acha que Noé não dormiu nunca, ele se transformou num homem zumbi, que ele não precisava dormir, que ele vivia quartos de hora, queridos.
Alguém tinha que limpar, porque você sabe que animais comendo, vai acontecer o quê? Fezes. Então, para que sobrevivesse dentro da arca, todo mundo teve que se dedicar, queridos. Todo mundo teve que trabalhar, e trabalhar duro. Para que o pai descanse, a mãe tem que ficar no quarto de hora. Então, existiu dedicação aqui, irmãos. Agora nós queremos ter uma família saudável, uma família firme, e jogamos tudo nas costas de um. Não tem como, querido. Não tem como. O cara está num desespero, ganha um salário às vezes razoável, mas a despesa parece uma tonelada, parece um monstro. O cara não dorme de noite, e ninguém tem a sensibilidade de dizer assim: rapaz, eu vou parar de gastar. No mínimo dizer assim: vou parar de gastar um pouco, porque o pai só não cometeu suicídio aí, não sei por quê, porque dormir ele já não dorme mais. Tem que haver dedicação, meu irmão e minha irmã, meu querido ouvinte, você tem que se dedicar. O texto diz para nós que para essa família sobreviver e triunfar, cada um tem que fazer a sua parte. Tiveram que ter momentos de lazer, queridos. Momento de risada, de divertimento. Ou você acha que alguém aguenta o tranco, ficando um ano embaixo do pau, só do pau, só do pau, só do pau, é bicho berrando toda hora? Pensa comigo, irmão. Tem animal que não dorme à noite, só durante o dia. Então tinha que ter um ambiente, querido, dedicação. Quem já serviu o quartel sabe disso. Para que eu possa dormir, alguém tem que ficar de guarda, atento, alerta. Tem que ter o rodízio, o revezamento. Aqui existiu, irmãos. Talvez você não está enxergando, mas existiu. Dedicação. E o terceiro ponto, irmãos, temor a Deus. Irmãos, se nós olharmos para essa situação, é por isso que a Bíblia começa dizendo que Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Irmãos, para alguém entrar num projeto desse, tem que ter temor de Deus. Tem que ter temor de Deus. E é interessante, irmãos, que esta palavra, quando vai ser pronunciada, o autor aos Hebreus, ele nos chama a atenção sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Olha o que diz o texto. E o versículo 7. Hebreus 11 e 7. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Irmãos, Deus está falando para ele assim: Noé, estou falando para ti, tu não está enxergando é nada. Mas diz o texto que o temor que ele tinha para com Deus fez com que ele colocasse tudo à frente. Tanto daquilo que ele falava, das suas amizades e principalmente da sua família. E ele conseguiu colocar esse temor dentro da casa dele, irmão.
Porque o texto diz para nós que a família entra com ele. Só que presta atenção, irmãos, enquanto Noé estava entrando para dentro da arca, não tinha caído uma gota de água. Não pense você que Noé estava subindo e a chuva estava chegando, não tinha nada. Noé teve que entrar, irmãos, pela fé, no temor de Deus, na certeza que Deus tinha falado para ele, na confiança. Temor, irmãos. E o temor, queridos, nos ajuda em muito. Irmãos, aonde não há temor, como nós estudamos na escola dominical, a falta de respeito. Aonde não há temor, a zombaria. Aonde não há temor, reina a mentira. Aonde não há temor, a irreverência. Aonde não há temor, o próprio diabo domina. Queridos, a Bíblia está nos instruindo a toda hora sobre família e temor. Você quer ver um texto? Abra sua Bíblia no Salmo. Salmo muito conhecido dos irmãos. Salmo 128. Abra aí. Esse é fácil de achar também. Salmo 128. Olha como começa esse salmo. E nós vamos ler só até a metade dele. Salmo 128. Salmo 128 começa assim, queridos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, agora vai falar sobre família. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, isso é família, irmão, isso é família. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao irmãos. Só aqui dá para relacionar um monte de bênção e promessas, um monte, irmãos, só nesses 4 versículos. Temor, irmãos. Temor. Agora, quando nós perdemos esse foco, nós estamos com problemas, irmãos. Noé tinha temor. Noé tinha temor. Eu sei que muitos irmãos estão com muito medo desse período aí de coronavírus. Agora já estão dizendo aí que já vem uma variante por aí que está matando. Mas o nosso medo, irmãos, não pode sobressair sobre o temor de Deus, queridos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não pode deixar de fazer as coisas que Deus nos mandou fazer por causa do medo. Semana passada, irmãos, eu tive que ir lá para o Mato Grosso. Quem viaja de avião sabe como é que é. Existe alguma coisa de prevenção? Irmãos, é tudo espremido nos aviões. É tudo grudado um em cima do outro. Eu tentei trocar uma passagem para ver se eu conseguia vir mais cedo, que é tudo lotado. Agora eu vou deixar de fazer uma viagem, de ir em certos lugares, porque o anjo da morte está lá fora. Irmãos, a vida continua, queridos. O temor a Deus, o seu temor a Deus, tem que sobressair a qualquer situação que venha a surgir na tua vida. Aqui estão os irmãos aqui, ó, tem irmãos que foram infectados, olha, e infectadaço, na verdade, porque os irmãos morrem, não morrem, morrem, não morrem, morrem, não morrem, morrem, não morrem. Sai da tubação, volta para a tubação, sabe? Entuba e desentuba. Diz, mas o que é isso, mano? Mas meu Deus do céu, esses irmãos
são ruins até para morrer, não morre, volta de novo, pegou uma bactéria, volta de novo. Então aqui na igreja, irmãos, os irmãos estão aqui, orando, buscando, vindo, saindo, evangelizando, falando. Por quê? Porque o temor de Deus tem que ser maior do que tudo isso, irmão. Não entendeu isso? É desgraça, é problema, mas o temor... Ou você acha que todo mundo queria ouvir a mensagem de Noé? Óbvio que não, irmão. Um maluco que vai construir uma arca num lugar seco, porque vai vir a inundação. Cara, isso aí está fora da caixinha. Fora da caixinha, a cabecinha viajou. Mas o temor dele era maior. E eu quero encerrar, queridos. Compromisso com Deus. O que é compromisso com Deus, irmão? Já parou para pensar? Porque essa palavra aqui, às vezes virou um jargão, né? Tem que ter compromisso com Deus. Todo mundo fala, tem que ter compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com Deus. O que é compromisso com Deus, irmão? Já parou para pensar? Compromisso com Deus, querido, é fazer aquilo que Deus está mandando. Se nós escutamos a palavra, se nós lemos nas Escrituras, se nós temos consciência de alguma coisa que Deus nos ensinou, e eu não coloco isso em prática, eu não tenho compromisso com Deus. Eu sou um simples religioso. Porque compromisso com Deus me demanda a uma atitude, a uma ação, a uma postura. E Noé nos ensina isso, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis 20, capítulo 6 e o versículo 22. Nós lemos os 5, vamos ler também, mas começa tudo no 22, no capítulo 6 e o versículo 22. Gênesis 6, 22. Deus dá a ordem para Noé, anuncia o que vai acontecer, e no 22, olha a resposta de Noé para Deus. Gênesis 6, 22 diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, ao que Deus lhe mandara, ao que Deus disse para ele fazer, diz que ele fez tudo. E o 7 e o versículo 5 que nós até lemos, novamente repete isso. Antes de entrar na arca, e agora ele já está na arca, diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Isso é compromisso, irmão. Isso é compromisso. Entendeu? Isso é que muda tudo. Não é o que nós escutamos, é o que nós vamos fazer com o que escutamos. Jesus, os apóstolos, Tiago, falou disso muitas das vezes. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Ele está falando de compromisso. Não tem como, irmão. Não tem como. Nós temos uma família firme, relevante, saudável, sem compromisso com Deus. Porque tem coisas que eu não vou conseguir, irmãos. Eu não consigo. Eu não tenho como estar de olho na minha filha 24 horas. Eu não tenho como. Irmãos, e quando eu olho para Noé, não pense que me anima, me desanima. Sabe por quê? Porque eu não sou e não tenho o mesmo ímpeto que Noé. E aí, nós sabemos, você sabe, que nem você não anda com Deus como deveria andar, mas Noé andava. E aí o que eu faço? Graças a Deus que existe o Senhor Jesus, irmão. Graças a Deus que existe o Salvador. Graças a Deus que Ele não nos coloca esse peso sobre as nossas costas. Ele nos diz: olha, tenha compromisso comigo, buscai
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele me tira esse peso. Você não dá conta do recado, e eu tenho certeza que eu não dou. Mas ele diz assim, olha, fica tranquilo. Naquilo que você não dá conta, eu entro em ação. Eu cuido dos teus filhos. Eu cuido de você. Eu cuido das tuas finanças. Eu cuido e de olho para que o diabo não tenha êxito no que está armando contra ti. O compromisso, irmão. Compromisso. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com o reino. Você imagina um homem ficar 100 anos pregando, 100 anos anunciando, ele é chamado de ministro da justiça, e ninguém, além da sua família, dá ouvidos para ele. Tem que ter compromisso, queridos. Nós ficamos perturbados quando começa a desaparecer os visitantes, alguns irmãos na igreja, ficamos perturbados, não dormimos. Meu Deus, será que desviou? Será que já pescaram ele já no outro? Aí fica os presbíteros ficam até meio assustados, já querendo expulsar o pastor da igreja. O homem está há 100 anos pregando e nada. Então, meus queridos e meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nos tirando o peso das costas, irmão. Se nós tivermos compromisso, irmãos, Deus se compromete com nós. Agora, compromisso demanda atitude, ação, postura e uma resposta. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus, para nós encerrarmos esse nosso culto. O nosso horário já acabou. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê a graça, queridos. A graça de trazermos unidade para a nossa família. Irmão, nós gastamos muito tempo, irmãos, em pensando em dar presente. Muito tempo em dar uma viagem para o exterior, para os filhos, ou até mesmo para alguém que nós gostamos. Nós queremos dar luxo, uma boa casa, carro, e nos esquecemos às vezes que o que uma família precisa é de unidade. Unidade. Que se nós perdermos tudo, continua com nós. Se tivermos no auge, estarão com nós. Então, queridos, busque trabalhar a unidade na sua casa. Busque. Dá um susto na sua esposa, dá um susto nos seus filhos, dá um susto na sua família. Um dia chega em casa e diz assim, minha esposa, estou falido. Estou falido, não tenho mais nada. Se ela olhar para você e dizer, acabou o casamento, então está feia a coisa na sua casa, querido. A unidade não existe lá. Se ela dizer assim, nós vamos vencer esse negócio junto, você não tem uma esposa, você tem uma guerreira do seu lado. Você tem que pegar essa mulher e beijar os pés dela todos os dias. Fazer dela uma rainha dentro do seu lar. Dedicação. Tem que se dedicar, queridos. Dedicação nas partes. Se você adoecer, como é que fica a situação? O outro vai dar conta? Se o outro adoecer, você vai fazer a sua parte? Dedicação. Temor de Deus, queridos. Quando nós colocamos temor dentro da nossa casa, estamos livrando a nossa casa, a nossa família de um monte de problemas. Um monte de problemas. E compromisso, queridos. Te comprometa. A Bíblia não dá espaço em nenhum versículo que nós podemos ou devemos viver relaxadamente. Muito pelo contrário. A Bíblia fala o contrário disso. Maldito o homem que vive, que pratica, que anda relaxadamente
com seu Senhor. Então, se comprometa. Vamos fechar os olhos, queridos, nossos olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Graças te damos pelos irmãos que se fazem aqui presentes. Graças te damos, ó Deus, por aqueles que estão nos assistindo. Que essa palavra possa chegar ao coração da tua igreja, ó Deus. Nós não sabemos viver sem família. Nós fomos criados para fazer parte de uma grande família espiritual, a família da fé. E que nós possamos colocar em prática esses princípios não só na nossa casa, mas na própria igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a família da fé. Ó Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda a frieza, Senhor. Tira do nosso coração, ó Deus, toda a ira, a raiva, o ódio contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos, contra os nossos vizinhos e principalmente contra os nossos familiares, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite e trabalhar cada questão dessa na nossa casa, com nós mesmos, no local onde trabalhamos, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que a graça manifestada através do nosso maravilhoso e bendito Pai, o amor que Jesus se colocou naquela cruz por nós, e o poder e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos do louvor vão cantar mais um louvor, queridos, e nesse momento você sai do seu lugar, dê uma cotovelada no seu irmão, um soquinho de leve, que esse é o cumprimento do cristão hoje, né, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.